A povoação de Alagoinha começou no final do século XVIII, com a instalação de uma fazenda. Em 1833, foi elevada à condição de distrito. A emancipação política só ocorreu 115 anos depois, quando se desligou de Pesqueira. Alagoinha vive basicamente da agropecuária. Fica a 230 quilômetros do Recife, no agreste meridional. O município tem 11 mil habitantes. Uma das figuras conhecidas na cidade vive do verso e da viola. Sou de Pernambuco, um pequeno cantador. Olha aqui José Castor, que não quer dar passo à toa. Vão desculpando dessa minha poesia. Olha aqui o nosso bom dia. Eu tô na beira da lagoa, capim da lagoa. Criado comigo, criado comigo, capim da lagoa. É assim. Quem conhece o senador Marco Maciel não incita em dizer: o homem faz política 24 horas por dia. Foi com essa disposição de trabalho que ele arregaçou as mangas para disputar com o ex-ministro Aureliano Chaves e a deputada Sandra Cavalcante a indicação do PFL para concorrer à presidência da República. Ontem o partido fez uma prévia para a escolha do nome, mas decepcionou pelo número de eleitores que participou, 15% em média. O senador Marco Maciel acompanhou as prévias aqui do Recife e veio ao estúdio do Bom Dia para falar sobre a disputa. Bom dia, senador. Muito bom dia, Amaral. O senhor já tem informações sobre o andamento da apuração? Ainda são resultados muito parciais e por isso nós não podemos ainda fazer projeções mais definitivas. Agora, uma coisa é certa, Amaral, é que as prévias foram uma decisão muito acertada da convenção do partido e por isso eu lutei para que elas se realizassem. Porque, na realidade, no momento em que se fala em democracia participativa, o nosso partido dá um exemplo. Quer dizer, em lugar de escolher um candidato à presidência da República numa convenção, votando 400, 500 pessoas no máximo, nós resolvemos fazer com que a escolha brotasse de uma consulta às bases, ou seja, abrindo espaço para que 800 mil pessoas votassem, ou seja, o correspondente a 1% do eleitorado brasileiro. Senador, já dá para prever a essa altura se o candidato à presidência será o senhor ou o ex-ministro Aureliano Chaves? Olha, eu acho que ainda não. Eu tenho a impressão que um resultado mais claro só fica possível dar por volta de quarta-feira. Agora, eu estou otimista com os resultados, eu recebi informações durante a noite e durante a madrugada e confirmando as minhas projeções, né? E por isso que eu estou otimista, mas realmente eu preferi aguardar o resultado das apurações. De fato, uma abstenção relativamente alta, mas eu também devo dizer que as prévias no Brasil são algo semelhante como as primárias nos Estados Unidos. Ou seja, elas não são obrigatórias, é diferente do voto nas eleições gerais, organizado sob a presidência da Justiça Eleitoral, em que o voto é direito e dever, o voto é obrigatório. Nas prévias não, o voto, como nas primárias americanas, o voto é voluntário. Repare bem, os Estados Unidos, que tem uma tradição muito grande de realizar as primárias, lá mesmo a abstenção é muito alta. O que se realizou de alguma forma no Brasil também. Mas em que pese tudo isso, eu considero que o número de pessoas que compareceu foi muito expressivo e vamos admitir uma hipótese que tenham comparecido apenas 20%. São 160 mil pessoas escolhendo um candidato à presidência da República. Senador, o senhor, durante a campanha, durante o desenvolver da sua participação, o senhor defendeu sempre que essa disputa pela presidência não será ideológica. Por que o senhor diz isso? O brasileiro não tem ideologia definida? Não, a minha tese é de que o brasileiro não está tão preocupado nesse confronto direita versus esquerda. Ele está antes preocupado, e esta que, a meu ver, a grande questão, é numa proposta moderna, ou seja, numa proposta que venha naturalmente enfrentar e resolver as grandes questões nacionais. Ou seja, quem tiver uma proposta moderna por oposição a uma proposta arcaica, velha, esse vai levar vantagem. Quem tiver uma proposta de desenvolvimento por oposição da estagnação, leva vantagem. Quem tiver uma proposta de honradez contra a da corrupção, quem tiver uma proposta da competência contra a inexperiência, enfim, quem tiver uma proposta nessa linha vai levar melhor. E por isso eu estou confiante que o nosso partido, o PFL, tão logo define o seu candidato nas prévias, isso pode ocorrer até quarta-feira, nós vamos ter condições de ter um bom desempenho. A minha ideia, inclusive, se vitorioso nas prévias, como espero, é justamente oferecer uma proposta moderna para o país, ou seja, uma proposta calcada nesse liberalismo social, nesse liberalismo progressista, que empolga o mundo todo, inclusive o Brasil. Veja agora a Rússia de Gorbachev, veja agora, por exemplo, as próprias reformas que estão sendo feitas na China. Quer dizer, essa proposta liberal moderna não é uma proposta apenas do chamado
dos chamados países do mundo ocidental, etc. Mas é uma proposta que, digo, empolga inclusive os países de economia centralizada e a economia do comando. Senador, por que o senhor mandou fiscais para acompanhar o resultado das prévias em Belo Horizonte? Os jornais de hoje dizem que o ex-ministro Aureliano Chaves não ficou satisfeito com a presença de marcialistas lá. Por que foi que o senhor mandou fiscais? Aliás, nós mandamos fiscais para o Brasil todo. Era da regra do jogo que as eleições tivessem o acompanhamento de fiscais. E foi isso que foi feito. Aliás, eu digo sempre, considero que isso é muito importante para todos nós, porque isso garante a lisura do pleito. E vou mais além. Eu acho que isso, de alguma forma, ajuda a consolidar essa experiência das prévias. Considero que, com essa experiência, quem sabe, a gente possa adotar isso como norma no nosso partido, ou seja, toda vez que tivermos que escolher candidatos para as eleições majoritárias, presidente, governador, a gente vai agir dessa forma. O senhor vai apoiar quem ganhar a convenção? Eu acho que a regra do jogo é acatar os resultados. E essa é a minha disposição. Eu espero vencer, quer dizer, eu tenho expectativas muito positivas nesse sentido, mas se não ocorrer, é evidente, acataria as regras do jogo. Isso é do processo democrático. Senador, rapidamente, o senhor com quem faria coligação? Olha, eu acho que o nosso partido tem que ter candidato próprio. Nós somos o segundo maior partido político do país, estamos estruturados em todo o território nacional, temos bons quadros e uma boa doutrina, essa doutrina do moderno liberalismo. Então, eu acho que nós devemos ter candidato próprio. Aliás, eu percorri o país como presidente do partido, em todo o canto, só encontrei um apelo, candidato próprio. E acho que esse deve ser o nosso caminho. Senador, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Bom Dia. Depois de 60 anos, o Partido Comunista Brasileiro sai da ilegalidade e entra direto numa disputa para a presidência da República. Falando assim, até parece que tudo foi fácil na vida do PCB, mas não é verdade. E quem conta detalhes dessa história é o próprio candidato do partido à presidência, o deputado Roberto Freire. Bom dia, deputado. Bom dia, Manuel. O que é que mais marcou a vida do partido desde a fundação até agora, o lançamento do candidato à presidência? É uma vinculação muito clara com a história do povo brasileiro, particularmente da sua classe operária e seus trabalhadores. E, por outro lado, uma profunda repressão que se abateu sobre ele durante toda a sua existência por parte de uma classe dominante profundamente reacionária e autoritária. O último exemplo foi o período da ditadura militar, onde a indústria do anticomunismo foi a marca dominante de toda a posição política do governo. E não era aí só contra os comunistas, era contra todos aqueles que defendessem a democracia. Bom, depois de tantos anos de luta, de muita batalha, o PCB volta com força e volta com um candidato próprio à presidência da República. Vamos trazer a coisa mais para hoje e fazer uma análise da pesquisa. As recentes pesquisas dão o PCB como um dos últimos colocados, no caso do senhor, na preferência do eleitorado. Como é que o senhor avalia isso, já com a campanha nas ruas? É normal até, porque a nossa candidatura tem um pouco mais de 3 meses. Todos esses candidatos que estão bem nas pesquisas são candidatos com pelo menos 2 anos de campanha na rua e mais do que isso, todos eles foram candidatos que nesses primeiros meses do ano de 89 tiveram a participação no programa eleitoral gratuito de 1 hora. Teve um deles que teve pelo menos 3 apresentações de 1 hora, o que não é pouca coisa. E tem que se levar em consideração que essas pesquisas são pesquisas de intenção de voto. Mal iniciamos a campanha, nós não temos ainda nem as definições completas. Nós assistimos aqui agora, o segundo partido não definiu ainda o seu candidato a presidente. Nós vamos ter ainda muitas transformações. Não se iludam aqueles que pensam que a pesquisa hoje está definindo o que vai ser em 15 de novembro. Eu acho que esse país já deu demonstrações em várias eleições de que isso não é verdadeiro. Embora é evidente que essas pesquisas tenham algo a dizer, esse momento que nós estamos vivendo. Agora, no nosso caso, ela inclusive é significativa, porque em menos de 3 meses, um candidato comunista supera uma série de preconceitos e começa a aparecer bem, particularmente nas grandes cidades, quando tem acima de 2 ou 3% em algumas delas, nas grandes cidades brasileiras. Deputado, há poucos dias o senhor esteve com o presidente Sarney e defendeu, foi contra o terrorismo, até saiu com o pacto antiterror. O que é que mudou na mentalidade do partido agora? Olha, o partido sempre foi contra o terrorismo. E isso não é apenas porque houve escalada em 1980, quando também defendíamos uma aliança contra o terrorismo, como também agora. O partido foi também na época que lutou contra a ditadura. O partido adotou a postura da luta democrática, da luta legal, dentro do MDB,
inclusive se contrapondo a alguns setores de esquerda que partiram até para o confronto armado, justo em alguns momentos da história, mas não naquele momento e não no Brasil, em função da realidade brasileira. O partido sempre teve uma postura muito democrática nisso. E essa nossa posição é uma posição que tem uma perspectiva maior. Nós temos a visão de que se esse país não se unificar, não se unir contra o terrorismo, nós talvez possamos ter amanhã um terrorismo pior que existe, que é o terrorismo de Estado. Nós precisamos definir as bases de uma democracia. Isso é algo que no Brasil significa muita reforma, muita revolução até, eu diria, porque nós nunca tivemos experiência democrática no Brasil. Por falar em posições, né, como é que o partido pretende diferenciar o projeto de governo dele de outros partidos de esquerda, como o PT e a frente que apoia o PT, incluindo o PCdoB, o PDT e até setores do PMDB? O senhor acha que vocês vão ter condições de deixar isso claro até novembro? Já começa. Eu acho que essa nossa postura democrática, e mais do que isso, dentro da democracia, um claro projeto socialista, já nos distingue de todos os outros candidatos de esquerda. Mas isso não vai criar confusão no eleitorado? Não, ao contrário. Os 2 turnos foi exatamente para criar o debate e a polêmica. Não se constrói democracia com uniformidade. A democracia é o pluralismo, a democracia é exatamente a polêmica. A democracia é o confronto de ideias. E nós temos uma concepção política, nós temos um projeto histórico de 67 anos, que é construir o socialismo no Brasil. E construir a partir de uma democracia aprofundada, de uma democracia ampliada, de uma democracia avançada. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Bom Dia e boa sorte na campanha. O Graf Zeppelin chegou ao Recife no dia 22 de maio de 1930. Foi a primeira escala no Brasil, num voo procedente de Frankfurt, na Alemanha. A Prefeitura do Recife decretou feriado e o povo saiu às ruas para saudar o balão. A visita do Zeppelin inaugurou uma linha de transporte de passageiros entre o Brasil e a Europa. Essa linha foi desfeita em 1937, quando o incêndio destruiu o Zeppelin nos Estados Unidos e ele deixou de ser fabricado. Mas a memória do Zeppelin no Recife foi preservada. O patrimônio histórico do Estado restaurou e tombou essa torre do antigo campo de pouso do Jiquiá, onde o balão ficava atracado. Existe informação de que ela é a única do mundo que restou da época do Zeppelin. O governador Miguel Arraes não tem reclamado do trabalho de coordenação política desenvolvido pelo vice-governador Carlos Wilson. O vice-governador tem trabalhado com desenvoltura entre o PMDB, que é o partido dele, e os outros que formaram a Frente Popular, que elegeu Miguel Arraes. E foi do PMB que o vice-governador Carlos Wilson sempre se valeu para encontrar soluções em áreas políticas turbulentas. Mas parece que a atitude do Partido Municipalista Brasileiro de apoiar o candidato do PRN à presidência da República surpreendeu até o próprio vice-governador. E ele está aqui com a gente para falar sobre este assunto. Bom dia, vice-governador. Bom dia, Amaral. O senhor foi surpreendido também com a atitude do PMB? Sim, nós todos fomos surpreendidos, porque, na verdade, o PMB trata-se de um aliado que formou aqui em Pernambuco, em 1986, a Frente Popular de Pernambuco. E o PMB foi criado com essa característica, para dar sustentação política ao governo que foi instalado em 1987, o governo de Arraes. Consequentemente, a nossa certeza era que o PMB acompanharia o PMDB e, consequentemente, a candidatura do presidente Ulisses Guimarães. Doutor Carlos Wilson, o senhor esteve ontem à tarde com o governador Miguel Arraes, me parece que para tratar exatamente dessa questão. E da saída o senhor declarou que a atitude do PMB é uma atitude oportunista. Por que o senhor fez essa declaração? Olha, Inaldo, eu acho que são atitudes como essa, atitudes não só oportunistas, como atitudes convenientes para aquele momento, que desacreditam a classe política. Eu acho que tudo poderia ser discutido. Eu acho que era uma questão democrática de escolher qual o caminho que se seguiria o PMB na sucessão presidencial. Agora, uma coisa eu tenho certeza, o PMB, porque foi formado dentro dessas circunstâncias de dar sustentação ao governo, dentro do PMDB se encontram muitas pessoas que têm vinculações com o governador Arraes, com o vice-governador Carlos Wilson, com secretários de Estado. Então, nós vamos ter aqui em Pernambuco uma situação bastante difícil para o PMB, porque temos certeza que deputados, que prefeitos e que vereadores não acompanharão a decisão da executiva estadual. E mais ainda, porque a executiva estadual se coloca até conflitante com a executiva nacional do PMB, que diz que não se fixou na candidatura
do ex-governador de Alagoas, Fernando Collor, para a presidência da República. Ontem a vereadora Geralda Farias disse que o PMB continuaria apoiando o governador Miguel Arraes, mas parece que a situação não vai ser muito boa entre o governo e o PMB. Eu acho que o que não fica boa é a situação do PMB, porque expõe o partido. O partido ficará sempre numa posição de ser governo, qualquer que seja o governo. Eu acho que o político ele tem que escolher o caminho até da derrota, se necessário for, para manter a sua coerência. Essa questão de ficar mudando de posição para se manter espaço de governo ou para se apoiar uma candidatura a presidente da República que provisoriamente se coloca numa condição de favorito, desgasta a imagem do partido, desacredita o partido e não vai levar a nada à Frente Popular aqui em Pernambuco. Muito pelo contrário, a dificuldade será criada também na sustentação ao governo do governador Miguel Arraes. Agora, doutor Carlos Wilson, a vereadora Geralda Farias disse também que até agora não tinha sido procurada pelo governador Miguel Arraes. O senhor não acha que, de certa forma, o governador também tem culpa por essa situação, na medida em que ele tem se empenhado pouco, ou pelo menos tem demonstrado pouco empenho para a candidatura do deputado Ulisses Guimarães? Não, Hinaldo, eu acho que agora que começou praticamente a sucessão presidencial. Ainda no último domingo foi que o PMDB fechou a chapa com o doutor Ulisses e com o doutor Valdir Pires. Então, a partir dessa semana é que se iniciaria essas conversas. Agora, eu posso dizer que constantemente eu tenho conversado com companheiros do PMB, com deputados, com prefeitos e com vereadores. Então, eu fui surpreendido, da mesma maneira que o governador Arraes foi surpreendido. Como também, por exemplo, o prefeito da maior cidade eleito pelo PMB, São Lourenço da Mata, o doutor Héctor Labaca, ele não foi ouvido. Sequer as bases do partido aqui em Pernambuco foram ouvidas. E eu tenho certeza que essas pessoas não se colocarão a favor desta posição isolada da executiva do PMB. Essa decisão, o senhor acredita a alguém? Não, eu acho que foi precipitação. Eu acho que ela deveria ser discutida. Eu acho que é uma posição equivocada. Acho que não vai ser através de uma posição assim de força do governo ou de pressão do governo que nós vamos rever essa posição do PMB. Vai ser da maneira que nós sempre fizemos, que o governo de Arraes sempre fez para com os partidos que formam a Frente Popular. Nós vamos conversar, vamos mostrar esses equívocos e temos certeza que a Frente Popular de Pernambuco vai se manter numa só posição, apoiando a candidatura de Ulisses Guimarães e Valdir Pires. Agora, doutor Carlos Wilson, vamos falar um pouquinho da candidatura do seu partido, o deputado Ulisses Guimarães. Até agora, a situação dele nas pesquisas não tem sido muito favorável, vamos dizer assim. O senhor crê sinceramente que o doutor Ulisses Guimarães ainda vai decolar nas pesquisas? Hinaldo, eu não tenho nenhuma dúvida, Hinaldo. Na hora que for colocado a história do doutor Ulisses, o programa de doutor Ulisses, que é muito importante que seja colocado, ele vai crescer nas pesquisas. A pesquisa que hoje se apresenta é a realidade, é verdadeira. Ela representa o momento que nós vivemos. Então é natural que a candidatura de Fernando Collor, que surgiu aí como uma novidade, como uma candidatura nova que se apresentasse, mas que, na verdade, se alguma coisa de nova se apresenta nesse país, se alguma coisa de dignidade se apresenta nesse país, é a candidatura de Ulisses Guimarães. Doutor Ulisses tem 72 anos e paga por ter uma velhice digna de ter prestado serviço a este país. Doutor Ulisses, na hora que for para a rua, se dirigir para o povo, ninguém tem mais credibilidade para se dirigir ao povo do que ele. Foi presidente do MDB num momento difícil, onde o MDB representava a resistência à ditadura militar. Ele, como presidente, era a pessoa mais cascavilhada nesse país. Tinha telefone censurado, era perseguido por cachorro, por cavalo, por esse país afora, defendendo a redemocratização do país. Nunca se encontrou um rabo preso de doutor Ulisses. Então não é agora que uma simples caça de marajás, que é a obrigação de qualquer homem público, vai ser bandeira eleitoral ou programa de governo de quem quer salvar esse país da difícil situação que ele atravessa. Vice-governador, rapidamente, qual é a sua próxima missão? A minha próxima missão é continuar sempre a ser um assessor do governador Miguel Arraes. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Bom Dia. Eu é que agradeço estar aqui com vocês.